pessoas, empresas e treinamentos de empresas cadastradas, gerando um banco de dados ordenado para acesso posterior. O programa é de fácil utilização, operando em uma janela simples e tanto seu menu principal quanto de opções de cadastramento são intuitivos. O menu de cadastros é dividido em guias, deixando a visualização e o acesso à opção desejada fácil. A tela para efetuar o cadastramento dos dados apresenta-se de forma ordenada. Por exemplo, dados pessoais, de escolaridade, formação, experiência e etc. Inclusive com a possibilidade de inserção de foto. Após o cadastramento de seus dados, é possível imprimir o currículo ou armazená-lo em formato PDF. No programa, ainda é disponibilizado no menu Relatórios a opção de exibir as listagens de candidatos ativos e inativos, de empresas e de aniversariantes. Gente, que legal, né? Super interessante. Mas eu quero saber se esse aplicativo realmente funciona, se só com ele eu consigo elaborar um currículo. E é com muita honra, é com muito prazer que eu recebo aqui um especialista hoje, um consultor de RH, o Marcos. Marcos, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, tudo bem? Tudo bem. E eu quero saber de você, esse aplicativo, será que ele consegue me ajudar a elaborar um currículo? O suficiente? Não, ele não é o suficiente, né? Existe uma confusão muito grande na elaboração de currículos, existem muitas crenças, existem muitas opiniões divergentes, né? Então, é bom, mas não é suficiente. Ele auxilia, né? Ele auxilia. Inclusive, quando você busca uma oportunidade, existe uma questão muito importante, que é a questão do seu planejamento de carreira. O que você busca e o que você quer em termos profissionais. Então, só para exemplificar, hoje a gente vê currículos com cursos dos mais variados e às vezes até incongruentes. Então, você olha o currículo e você pensa, essa pessoa está perdida. Né? Então, ajuda, mas não é suficiente. Perfeito? Perfeito. E quando for elaborar um currículo, Marcos, muitas pessoas têm dúvidas nisso, né? Total. Enche o currículo lá de informação. É verdade que quanto mais informação você está desperdiçando seu tempo? A questão é informação relevante. Tá certo? Porque, na verdade, assim, isso é muito relativo. Você, às vezes, vê um currículo muito extenso e, às vezes, você vê um currículo muito, como é que eu vou dizer? Resumido demais. Exemplo, um erro comum. A pessoa coloca lá, trabalhei na RH Fácil Consultoria, que é a minha consultoria. Aí, trabalhei como recepcionista, 2013 a 2014. Ora, mas que mês? Aí vamos imaginar que alguém avançou um pouco mais. Dezembro de 2013 a janeiro de 2014. Se a pessoa começou no dia 1º de dezembro de 2013 e saiu no dia 30 de janeiro de 2014, ela tem 2 meses de empresa. Se ela entrou em dezembro, dia 29 de dezembro, saiu no dia 2 de janeiro de 2014, ela tem menos de uma semana. Então, na verdade, é a exatidão da informação. E o que eu preciso exatamente elaborar no meu currículo? Qual a informação necessária que eu devo colocar ali? Objetivo, né? Vamos começar do início, né? Isso. Dados de localização, nome, endereço, telefones que funcionem, porque às vezes a pessoa ela quer botar muita informação, então ela coloca 5 celulares. Gente. Porque hoje é muito comum a pessoa ter vários celulares. Só que ela não atende celular, tem celular que está desatualizado, tem celular que é de recado. Então, assim, telefones que vão funcionar, né? No segundo momento, o objetivo, qual a carreira que ela deseja? Porque um outro erro é a pessoa colocar nesse campo, pretendo colaborar da melhor forma possível para a empresa, blá, blá, blá. Isso é erradíssimo, né? Não tem o menor sentido. Então,
Então a pessoa tem que colocar lá qual é o cargo que ela deseja. Mas para ela saber qual é o cargo que ela deseja, ela precisa ter um autoconhecimento muito grande. Qual a carreira que ela quer seguir? Mesmo que ela não tenha experiência, mas esse objetivo dela tem uma ligação com, por exemplo, os cursos que ela fez. Porque uma outra coisa muito importante não é problema você não ter experiência, mas é um problema quando você não tem a capacitação, quando você não fez cursos específicos, etc. Né? Então, esse objetivo tem a ver com a capacitação dela. E tem gente também que confunde um pouquinho, coloca lá RG, CPF, precisa disso? Não precisa, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Não faça isso. Voltando um pouco ao início do currículo, uma foto também valoriza muito o currículo. Eu estou falando isso na contramão da maioria dos consultores. A maioria dos consultores diz, não coloque foto, mas isso é uma bobagem, porque uma foto bem tirada, né, vamos dizer assim, uma foto social, bem penteada, etc., né, valoriza bastante o currículo. Então, uma boa foto ali, não é uma foto pessoal, a pessoa tomando cerveja. Gente, tirar foto lá do perfil, fazendo biquíni, não, é uma, pelo amor de Deus. Foto, não precisa ser uma foto sisuda, pode ser uma foto até com um leve sorriso, mas uma foto valoriza, né? Então, aí você, voltando lá, o objetivo, a formação, né, segundo grau, fundamental, incompleto, completo não importa, né? Se você tiver algum curso de inglês, dizer, não onde é que você fez o curso, mas o seu domínio. Inglês básico, intermediário, avançado, mas qual é a sua capacitação nesse sentido? Porque o mais importante, por exemplo, no curso de inglês, não é onde você fez ou coisa parecida, é se você sabe falar ou não. Vamos saber disso. Então, os consultores de RH, eles não olham isso, a instituição onde a pessoa cursou, não é muito fundamental. Também olham, mas, assim, quando você coloca uma instituição, é uma marca. Mas você pode até ser chamado. Mas na hora do teste prático, da entrevista, você vai ter que provar que você fala. Então, o mais importante é se você sabe ou não, se você tem aquela habilidade ou não. Não é nem conhecimento, é habilidade atualizada, né? Aí depois você tem toda a parte de experiência profissional, aí você coloca a empresa. Se for uma empresa desconhecida, fala em 2, 3 linhas o que é aquela empresa, os clientes que ela tem, o número de funcionários, onde ela está localizada, para valorizar aquele nome, quando a empresa é desconhecida. Se eu colocar uma Coca-Cola, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, Mas se eu coloco uma empresa mais desconhecida, é necessário que você diga que empresa é essa. Porque a função no qual eu exerço também naquela empresa? Último cargo, data de entrada exata e data de saída, né? E aí você coloca em tópicos, talvez uns 6 tópicos, as principais responsabilidades que você tinha, as mais importantes. Tem gente que exagera, coloca lá as 7, 8 empresas. Não adianta, né? Se você tiver muitas empresas no seu currículo, de repente coloca as mais importantes. Mas você vai ter que justificar na hora que você estiver com o recrutador por que você ficou pouco tempo nas empresas. Tem gente que não dá uma atenção a isso, mas as empresas não gostam de pessoas que pulam de uma empresa para outra. Isso é um erro. Isso é um erro muito grande, né? Aí você tem a parte de cursos. Muito importante o investimento em cursos, muito importante. A gente vê, por exemplo, no nosso centro de desenvolvimento de profissionais de RH, porque nós temos uma consultoria e temos lá um centro de capacitação para quem quer entrar na área de RH, não é? Que a gente verifica que muitas pessoas conseguem oportunidade sem experiência, porque isso é um outro mito. Eu não consigo emprego, não consigo porque eu não tenho experiência. Não é verdade. Olha, bom saber isso também, não é verdade. Gente. Isso, a prática mostra que isso não é verdade, né? A pessoa tem que fazer curso, mas mais importante do que fazer o curso é você provar para o recrutador que você domina aquela informação. Eu estudei psicologia. Já pensou? Eu vou passar vergonha? Eu vou disputar uma vaga para psicólogo organizacional. Aí chega lá, o recrutador fala assim, me fala um pouco de seleção de pessoal. Aí eu falo, não sei, porque eu nunca trabalhei na área. Como assim? Você não estudou? Sobre isso. Então, se você estudou, em tese, você tem que provar que você domina aquela área. E a gente verifica que essa situação está se agravando. Porque hoje, numa sala de aula,
os alunos estão muito mais preocupados em atualizar o seu Facebook durante a aula do que prestar atenção na aula. Isso eu concordo. É grave, isso é grave, né? É verdade. Então é isso, aí você tem a parte de experiência profissional e vem lá a parte de cursos. Se você não tiver tanta experiência, aí você pega essa parte de cursos e coloca um pouco mais à frente do currículo. Qual o maior erro que eu posso fazer no meu currículo? O maior gafe, vamos dizer assim, né? Talvez uma foto inadequada, né? Nós já vimos fotos assim, meu Deus, que são quase que pornográficas. Que isso? Né? E a pessoa não tem um bom senso de avaliar. Né? E existe realmente pessoas que mentem quando vão montar um currículo? Em todos os níveis. Do operário ao executivo. Verdade. Você tem muitas mentiras. Porém, recrutadores mais experientes, uma das técnicas, vamos dizer assim, é você olhar a carteira de trabalho antes da entrevista. Para você cruzar o currículo com a carteira de trabalho. A carteira de trabalho é a sua história profissional. Se você pula de empresa a empresa, o que aquela carteira de trabalho vai dizer sobre você? Não. Entende? Verdade. Então, assim, você consegue simular, fingir, mentir, enganar um recrutador inexperiente. Mas um recrutador experiente, você não tem como fugir. Inclusive, existem casos onde, se a pessoa não levar a carteira de trabalho, ela não é entrevistada. E a gente não pode esquecer que ela está disputando com outros candidatos. Eu tenho 10 candidatos. Um não levou, 9 levaram. Então, os 9 serão entrevistados. Mas esse um, ele está fora. Olha, bom saber. E tem até gente que mente em relação aos cursos, né? Põe lá no currículo. Eu fiz curso não sei aonde. Como é que vocês conseguem pegar essa mentirinha em relação aos cursos? Que emprego vocês conseguem pedir lá na carteira de trabalho? E nos cursos? Você tem certificados, né? E a gente não pode esquecer que num processo seletivo, além da entrevista, você tem o teste de conhecimento, você tem uma eventual simulação. Exemplo, a pessoa disputa um cargo para atendente de telemarketing. Aí ela colocou lá, tem um curso de atendente. Ok, ótimo, fantástico. Só que uma das etapas da seleção, se for uma seleção bem feita, é uma simulação de atendimento. Ali você... Exato. Então tem lá 2 pessoas. Aí tem um candidato e tem um ator, vamos dizer assim. O ator vai simular que é um cliente querendo cancelar um serviço. Então, novamente, aquilo que eu falei aqui no início do nosso papo. Se ele não provar que ele tem habilidade, ele está fora. Perfeito. Gente, você aí de casa está aprendendo aqui como elaborar um currículo. Eu tenho ao meu lado aqui o gestor de RH. De repente você esteja em casa e você queira ligar aqui para participar. Pode fazer isso? Tirar uma dúvida aqui? Você pode? Então ligue aqui, Nossa produção já está colocando aí o telefone. E a pergunta que não quer calar. Fui chamada para minha primeira entrevista de emprego. Como eu devo me portar? Como eu devo me vestir? Isso também ainda é muito confusão na cabeça dos jovens. Porque primeiro emprego, primeira entrevista, então eu não sei ainda como eu devo me vestir. Como eu devo ir? É engraçado que a pergunta sempre é mais ou menos o seguinte: como é que eu me vendo para o recrutador? Eu acho que o primeiro ponto você tem que ser educado, né? Você tem que estar com uma roupa adequada ao emprego. Não ir com um decote enorme, né, você gente? Tem os exageros, né? Mas, por exemplo, você tem as roupas inadequadas. O emprego é para assistente administrativo. Eu vou de terno e gravata. É incompatível. Não é? Então, assim, eu tenho que ir com a roupa adequada à cultura da empresa. Tenta levantar, se for possível, porque às vezes a seleção ela é confidencial, você não tem informações sobre a empresa, ou uma consultoria está intermediando o processo, né? Você tentar descobrir características da empresa. Olha, o papo está muito bom, eu estou adorando aqui tirar as minhas dúvidas. De repente, de você também aí de casa, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Perfeito. Experimente uma história de amor incondicional. Essa é uma história da Bíblia sobre um homem chamado Oséias. Eu não entendo por que se casou com ela. Foi o Senhor quem ordenou.